por esse reino de paz, justiça e alegria que o Senhor estabelecerá na terra. Os nossos corações anseiam por esse dia, Senhor. Mas até lá nós vamos clamar, nos proclamar, nos declarar a dignidade do Cordeiro, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e o nosso coração, a nossa alma reconhece isso nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos, te agradecemos. Muito obrigada porque o Senhor manifesta a sua presença em meio à adoração. O Senhor vem quando o nosso coração está sedento, Senhor, e o nosso coração permanece sedento, ansiando pelo Senhor. E nos mantenha assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Apenas um recado, porque as crianças não saíram por enquanto. Só um recadinho, né? Enquanto a Roberta vem aqui dar um recadinho para nós, eu gostaria de dar boas-vindas para você que nos visita nessa noite, dizer que você é bem-vindo, é com alegria que nós te recebemos aqui. Qualquer dúvida, nós temos ali irmãos muito dispostos, muito carinhosos e acolhedores ali no check-in, a gente ainda está ali. Qualquer dúvida, se você tiver em relação à igreja, você pode falar. Então, nós vamos ouvir a Roberta com um recado especial. Shalom, shalom, igreja. Nosso encontro de juniores e adolescentes será no dia 4 de fevereiro, às 19h30. Nós estamos ansiosos por este dia. Eu tenho certeza que será uma noite muito agradável, muito alegre. Estejam com o coração aberto, criem expectativas, porque eu creio que Deus as suprirá. Esse primeiro encontro será com os pais e os filhos. Os pais estão mais que convidados a trazerem seus filhos, e nós entraremos em contato pelo WhatsApp para passar as maiores informações. Amém? Até lá. Aleluia. Amém, pais. Amém, mães. Sou fraco, né? Amém, pais. Amém, mães. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Temos meditado sobre propósito. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso e aquilo que nós entendemos Deus tem para falar conosco, nos comunicar a respeito desse tema. Uma das coisas que Deus levou a fazer é pegar a história do êxodo, vamos dizer assim, quando Deus tira de uma forma tremenda, milagrosa o povo do Egito, faz com que o povo caminhe pelo deserto, até que eles cheguem e possam tomar posse da terra prometida. Aquilo que Deus havia falado gerações antes a Abraão, e prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Então, olhando para essa história, Deus nos levou a ver que há algo que nós precisamos refletir sobre isso, e não apenas isso, precisamos olhar para nós pessoalmente, individualmente, mas para nós como igreja também, como um desafio para nós, para que a gente possa experimentar algo novo da parte de Deus. Então, cada domingo nós vamos meditar sobre o tema do mês, mas também vamos pegar como pano de fundo aquilo que Deus fez com o seu povo, tirando do Egito e levando a Canaã. E hoje não vai ser diferente, né? Começando por lembrar aquele momento especial em que Deus fala com Moisés. Moisés está apacentando
as ovelhas do seu sogro, e ali no Horebe ele tem um encontro transformador com Deus, porque ele que tinha fugido do Egito estava temeroso de ser morto, então se esconde e fica camuflado na terra de Midian. Durante 40 anos ele não queria saber de mais nada, só apacentar as ovelhas do seu sogro. Então de repente Deus vem e aparece para ele e começa a falar com ele: Moisés, eu quero que você saia de onde você está e vá para o Egito para libertar o meu povo. Ao mesmo tempo, o povo estava no Egito clamando ao Senhor por livramento. Os egípcios haviam imposto pesadas cargas de trabalho, opressão violenta contra eles, e eles então agora estavam clamando ao Senhor por liberdade, por libertação. E Deus ouve a oração deles e fala com Moisés e manda Moisés para ser resposta de oração para o povo hebreu. Então Moisés tenta contestar Deus, né? Vamos colocar assim, ele tem a ousadia de contestar Deus e dizer: Deus, o Senhor está errado, o Senhor está fazendo, está errado, eu que sei o que deve ser feito. Mas Deus insiste com ele, dá a Moisés alguns sinais, não é? Moisés pega o cajado que ele tinha na mão, lança no chão, vira uma cobra, ele pega a cobra, vira o cajado outra vez. No outro momento Deus manda ele enfiar a sua mão dentro da sua roupa, e depois ele tira, ele está leprosa, ele coloca outra vez e tira, já está sã. E Moisés, com aqueles sinais e aquele momento tremendo com Deus aqui, ele é convencido então a ir ao Egito para libertar o povo. E aí nós vamos ler o texto dessa noite, Êxodo capítulo 4. É dentro desse pano de fundo que nós queremos pensar um pouquinho. Êxodo capítulo 4, do verso 29 até o verso 31. Verso 29 a 31, lemos assim: Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então veja, Moisés chega com Arão e comunica ao povo, reúne os anciãos, os líderes das tribos, dos filhos de Israel. E então ele comunica para eles o que Deus havia falado com eles lá: olha, o Senhor ouviu o clamor de vocês e quer levar vocês para a terra. Eles ouvem aquilo, Moisés e Arão fazem os mesmos sinais diante deles. E aí o texto diz que eles creram, e não apenas creram, mas adoraram. Então Moisés se dispõe a ir fazer o que pode ser feito. Concorda comigo? Olha só, presta atenção. Moisés fala com os líderes e eles dizem: tudo bem, nós cremos no que você está falando. Deus enviou vocês e Deus vai nos tirar do Egito e vai nos levar para Canaã. Ok? Moisés e Arão então vão falar com o Faraó. Só que cada vez que eles chegavam diante de Faraó, e Faraó recusava deixar o povo sair do Egito, e não apenas isso, mas impunha mais pesadas cargas contra eles, então eles ficavam abatidos, acho que mais do que isso, porque eles começavam a murmurar, começavam a reclamar. Então nós vamos para o capítulo 5, os versos 20 e 21. Segue aí a sua Bíblia, você estava no capítulo 4 de Êxodo, agora vamos para o capítulo 5, e nós vamos ler os versos 20 e 21. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos,
dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Então o que está acontecendo aqui? Moisés e Arão vão ao Faraó. O Faraó fecha o coração, não permite que eles saiam do Egito. Não apenas isso, impõe mais pesadas cargas sobre eles. E eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. E o texto diz que eles vão a Moisés e dizem assim: nós nos tornamos odiosos aos olhos de Faraó, e vocês, por causa do que vocês fizeram, agora Faraó tem a espada sobre nós e nos matará. Espera aí, nós lemos no capítulo 4 que eles creram. Nós lemos no capítulo 4 que eles adoraram. No entanto, nesse momento, o que está acontecendo? Eles estão dizendo: para que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? Nós não aceitamos o que está acontecendo, porque vamos morrer por causa da atitude de vocês. Eles começaram a murmurar, intensificaram a murmuração. E aí eu quero começar relembrando um princípio claro. Toda murmuração tem origem, primeiro, na desconfiança na soberania de Deus. Toda murmuração é fruto da desconfiança na soberania de Deus. Todas as vezes que nós começamos a reclamar, seja qualquer coisa, vou repetir para ficar bem claro: qualquer coisa, toda murmuração, toda reclamação, seja para fora, seja aquela para dentro também, sabe? A gente não fala, mas está doido para pegar o pescoço do outro. Toda reclamação e murmuração é resultado de não compreendermos a soberania de Deus e não aceitarmos a soberania de Deus. Segunda coisa, toda murmuração é resultado do desconhecimento de que Deus tem um propósito para todas as coisas que Ele faz ou permite. Desconhecimento de que há propósito em todas as coisas. Por isso, quando nós falamos mal de uma pessoa que está presente, por isso, quando nós reclamamos de uma situação, nós estamos dizendo: eu não creio que Deus seja soberano e não creio que Deus tenha um propósito nisso. O que está acontecendo com o povo é exatamente isso. Veja, capítulo 4 diz que eles viverão. Capítulo 4 diz também que eles adoraram. Capítulo 5 diz que eles murmuraram. Isso quer dizer que você pode estar aqui no culto, você pode cantar, adorar, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode fazer muita coisa espiritual e assim mesmo descontentar o coração de Deus com a murmuração. E ainda assim está dizendo: Deus, eu estou te adorando, mas eu não acredito no Senhor. Eu estou te adorando, eu vou na tua casa e te adoro, mas não consigo crer que o Senhor é Deus soberano. Ouvi meu amém? Um aleluia. É Bíblia, irmão? É Bíblia? O povo começa a murmurar porque eles não conseguem entender que Deus tinha um propósito naquilo. É importante a gente lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, que o povo estava no Egito. Tá? Vamos lembrar que eles já estavam ali desde que Jacó, junto com outras pessoas da família, que compunham aproximadamente 70 pessoas, vieram de Canaã e desceram para o Egito em busca de alimento, porque havia fome na terra, mas no Egito havia alimento. Lembra? José chegou no Egito
e ele se tornou um administrador para Faraó, e por causa da sabedoria que Deus deu para José, o Egito prosperou e conseguiu guardar mantimento para alimentar outros povos. Então Jacó e toda a sua família e servos, eles descem para o Egito em busca de alimento. E lá eles permanecem e se multiplicam. E então, depois de cerca de 400 anos, eles estão ali. 400 anos no Egito. Então eu quero considerar uma coisa: 400 anos de zona de conforto. Concordo? Você se lembra o que aconteceu há 100 anos atrás? Não, quando você nasceu já tinha acontecido. O Brasil já era o que é. O mundo já estava aí, as coisas já estavam acontecendo. E o que a maioria faz? Começa a se acomodar. A gente começa a buscar nossa zona de conforto, onde a gente vai se encaixar melhor, a maneira que nós vamos tratar melhor as coisas, como é que nós vamos lidar com as pessoas, e vamos nos acomodando no lugar onde nós estamos. Então o povo estava no Egito, e ao longo de 400 anos eles foram se acomodando, foram se ajustando, foram entrando na sua zona de conforto. E eles só começaram a clamar ao Senhor quando a opressão chegou. Só começaram a clamar pelo Senhor quando os egípcios começaram a pesar a mão sobre eles. E como é que eu sei disso? Porque mesmo depois que eles saem do Egito, eles dizem: queremos voltar para lá. É só olhar para a história. Vamos ver que o povo sai do Egito, e conforme estão caminhando no deserto, a cada problema que surgia, a cada dificuldade que surgia, eles olhavam para trás e diziam: no Egito era melhor, queremos voltar para o Egito. Ah, se ainda estivéssemos lá. Ah, que saudade da cebola do Egito. Cada um tem o gosto que quer. Mas eles estavam caminhando e se lembrando do Egito. Isso quer dizer que a zona de conforto deles estava lá, e quando aparecia algum tipo de problema, eles queriam voltar para a zona de conforto, que é o que acontece com gente. É uma reação natural de qualquer pessoa. Quando você é desafiado a fazer algo que você não fazia, a dar um passo que você não está acostumado a dar, a se aventurar na fé, quando as coisas começam a apertar, nós dizemos: ah, como era bom antes. Ah, eu queria viver aquilo outra vez. Ah, eu queria voltar àquelas experiências do passado. Mas Deus está te levando a um novo momento. E nesse novo momento Deus pode te colocar no estreito. E nesse estreito Deus vai tratar o seu caráter. E na medida em que Deus trata o seu caráter, Deus te coloca no centro da vontade dele, para você viver o que ele planejou. Deus está fazendo isso com o povo. Faz com que eles caminhem, mas eles estão desejosos de ir para a zona de conforto. A pergunta que eles deveriam fazer em todo esse tempo seria: por que estamos no Egito até agora? Aqueles descendentes hebreus ficaram por 400 anos no Egito, e a pergunta que eles deveriam fazer, eles não faziam. Por que Deus nos trouxe para cá e nos permitiu ficar aqui até agora? Qual o propósito de Deus nisso? O que é que Deus tem para nos falar a respeito disso? A pergunta mais básica de todas eles não conseguiam fazer, e é a pergunta exatamente que nós não costumamos fazer. Deus, eu estou no meio dessa luta. Deus, eu estou enfrentando essa oposição. Deus, eu estou passando por esse momento difícil. O que é que o Senhor quer falar a respeito disso? Qual é a tua opinião a esse respeito? Qual é o propósito do Senhor em permitir que eu passe por isso? Deus havia dito para Abraão que eles ficariam lá. Em Gênesis capítulo 15, se você pega a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo.
Volta um pouco, o livro de Gênesis, capítulo 15. Veja comigo os versos 13 a 16. Gênesis 15, versos 13 a 16. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para teus pais em paz, serás sentado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Vamos pegar um princípio bíblico: justiça de Deus. Deus é justo. Amém? Todos concordamos com isso? Deus é justo. O que é justiça? É dar a cada um a medida certa do que deve ser dado. Ok? Seja absolução, seja condenação, seja uma sentença, seja um prêmio, seja uma recompensa, a medida exata que é devida. Isso é justiça. Então precisamos entender que Deus é justo e Ele dá tudo na medida certa. E Deus quer abençoar o povo. Deus havia dito a Abraão: eu vou dar uma terra para você, e vou multiplicar a tua descendência, que ela será inumerável, incontável. Você não vai conseguir contar da mesma forma como você pode contar as estrelas dos céus e a areia do mar. Deus fala isso para Abraão. Então Deus, Ele quer abençoar, Ele quer dar a terra. No entanto, pensa numa coisa: se Deus te abençoar financeiramente, Ele vai tirar de algum lugar. Estou falando alguma heresia ou não? Para Deus te abençoar financeiramente, Deus vai tirar de algum lugar. Deus não vai criar uma máquina de fazer dinheiro e fazer esse dinheiro vir do céu. Deus pode fazer isso, viu, gente? Tá? Não estou dizendo que Deus não possa, mas Deus não vai fazer isso. Deus faz na medida certa. Deus quer te abençoar financeiramente, Deus vai tirar de algum lugar e vai trazer para você. De onde Ele tirar, Ele está exercendo justiça, medida certa, para trazer para você. Deus não poderia dar a terra para o povo sem que fosse a medida certa. Por isso Ele está dizendo aqui: a medida da iniquidade dos habitantes daquela terra ainda não chegou num nível que precisa da intervenção, do juízo. Então Deus está falando para eles: olha, ainda não é tempo de ir. Deus está falando para Abraão sobre a sua descendência: eles não vão durante 400 anos, porque ainda não será a hora. Mas quando a medida chegar no tempo certo, na medida certa, então o povo vai entrar nessa terra. É justiça de Deus. Mas o povo não quis saber disso. Eles não queriam entender o propósito de Deus. Eles não queriam compreender que Deus tinha um propósito maior em tudo aquilo que Ele estava fazendo. Deus estava preparando o povo para o crescimento. Deus estava preparando Moisés para ser o grande líder. Deus estava preparando a terra para receber os habitantes. Veja, quando Jacó sai de Canaã e vai para o Egito, eram cerca de 70 pessoas. 70 pessoas. Deus pode, tá? Mas eu quero que você pense na dinâmica disso. 70 pessoas para possuir, habitar, administrar e cultivar toda a terra de Canaã. Ainda que Deus desalojasse todos os habitantes ali, 70 pessoas não iriam conseguir. Então não apenas Deus tinha que tratar com o pecado dos habitantes, mas Deus tinha que preparar o povo, multiplicar o povo e trazer o povo para possuir e administrar a terra.
Então eles não conseguiam entender que Deus poderia ter um propósito maior. Há sempre um propósito maior em tudo o que Deus faz. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, o verso 18, ele diz assim: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vou repetir. Paulo está dizendo: os sofrimentos do tempo presente nunca, jamais poderão ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém. Veja, ele está falando glória em nós. Glória em nós. Os sofrimentos que podem vir sobre nós não se comparam com a glória em nós. E glória aqui não significa tranquilidade, vida de paz. Glória aqui não significa bens. Glória aqui não é ter tudo que eu quero. Glória significa glória de Deus em mim, aconteça o que acontecer. A glória de Deus se manifestando na minha vida, seja o que for que acontecer na minha vida. Deus estará presente, Deus estará se manifestando, Deus estará sendo Deus na minha vida, independente do que aconteça. Então, não considere os sofrimentos atuais maiores do que aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém. Não considere as suas lutas maiores do que a glória que Deus tem para revelar na sua vida. Não considere os momentos difíceis como sendo superiores ao poder glorioso do nosso Deus. Aleluia. Há três questões que perseguem todas as pessoas. Para algumas de forma consciente, para outras nem tanto. Mas são três questões que perseguem todas as pessoas. Primeiro, quem eu sou? Isso tem a ver com identidade. Quem eu sou? Qual a minha identidade? Segunda, para que eu existo? E está falando de propósito, destino. Terceiro, está falando, a questão é: eu significo alguma coisa? Eu tenho algum valor? Então, três questões perseguem todas as pessoas. Primeiro, quem eu sou? Segundo, para que eu existo? Terceiro, qual é o meu valor no mundo? Então, eu posso dizer que o primeiro grande desafio da nossa vida é descobrir quem nós somos, a nossa identidade, o nosso DNA. O que é que Deus tinha em mente quando nos criou? Quem nós somos? Eu tinha até planejado descer aí, pegar o microfone e começar a fazer algumas perguntas, mas não vou fazer hoje. Mas quero que você pense a resposta no seu coração. Se eu chegar agora com o microfone para você e perguntar: quem é você? Qual seria a sua resposta? Se alguém chegar para você e perguntar: quem é você? Talvez a primeira coisa é dizer: eu sou Edson. Ah, mas só isso você tem para me dizer? Ah, tá, eu sou Edson, casado com José, tenho 4 filhos. Ah, mas é isso? Ah, eu sou pastor, mas é isso? O filho pródigo, ele vai embora de casa porque ele tinha dificuldade com a sua identidade. Por isso, quando ele volta, o pai coloca um anel no dedo dele, dizendo: esse anel é da família, você é alguém, você faz parte disso, essa é a sua identidade, esse é o seu nome. Então, o segundo desafio seria, agora que você sabe quem é, descobrir por que você foi criado, para quê, qual o propósito de Deus para a sua vida, por que é que você está aqui hoje, por que você existe, onde Deus quer levar você. Terceiro desafio é: qual o impacto da sua vida
no mundo? Qual o impacto da sua vida na sua família? Qual o impacto da sua família, da sua vida, nas pessoas com quem você se relaciona? Qual o impacto da sua vida no seu trabalho, nos seus amigos? Isso tem a ver com legado. Sabe, queridos, às vezes nós não nos importamos com essas coisas, mas quando eu sei quem eu sou e entendo qual o propósito de Deus para a minha vida, então a minha vida passa a ter um significado onde eu estou, e eu começo a impactar a vida de outras pessoas. Então eu começo a perguntar, quando eu partir, e eu não sei qual será, qual o legado que eu vou deixar? Legado não é herança. Legado não são os bens que vou deixar para meus filhos. Legado não é coisas materiais. Legado é o impacto que eu causei na vida das pessoas e a mudança e a transformação que elas experimentaram porque se relacionaram comigo. Quem eu sou? Por que eu existo? E como eu tenho impactado a vida de pessoas? Quando nós começamos a olhar para isso, nós descobrimos que a maioria das pessoas tem se contentado em apenas existir. A maioria das pessoas se contenta apenas em viver. Não sabem quem são, para que existem, não impactam a vida de ninguém. Talvez se morrerem e de repente forem levados, talvez 1, 2, 3, quem sabe 4 pessoas vão sentir muita saudade. Talvez umas outras pessoas vão sentir falta por algum tempo. Mas quantas pessoas verão sendo transformadas por causa da sua vida? Quantas pessoas terão sido impactadas por causa do seu estilo de vida? Há um propósito maior do que somente existir. Você não está aqui por acaso. Você não existe por acaso. Você não foi criado apenas para existir e morrer. Deus quer que você viva sobre a terra da mesma forma como Jesus viveu. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 8, que o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer que você viva e seja transformado à semelhança de Jesus, que você viva num contexto muito maior do que simplesmente viver, existir, mas num relacionamento profundo com Deus, que transforme a sua vida, mas também transforme outras vidas. A transformação da sua vida, o impacto das suas experiências com Deus, começa a impactar outras pessoas que queiram também ser impactadas pelo mesmo Deus. Os hebreus não conseguiam entender que Deus podia ter um propósito maior do que eles estavam fazendo. Por isso, quando Moisés e Arão chegam e falam, eles dizem sim, nós aceitamos, nós cremos, e adoraram, mas em seguida começaram a reclamar. Eles não conseguiam entender que Deus podia ter um propósito maior. Reclamaram, murmuraram, e a murmuração fez com que eles perdessem a herança. Por causa da murmuração, e a Bíblia é clara, por causa da murmuração, não experimentaram Canaã. Porque não quiseram aceitar a soberania de Deus e o propósito de Deus. A murmuração tirou deles, naquela geração, o privilégio de entrar na terra. Por causa da murmuração, eles tiveram invasões de inimigos na terra depois que já estavam lá. As gerações seguintes experimentaram o cativeiro por causa da murmuração. Olha comigo o Salmo 106. Abra sua Bíblia aí. Salmo de número 106. Salmo 106, os versos 21 a 26,
Esses versos dizem assim: esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Uau! Deus é amor, Deus é justiça. Sabíamos isso em domingo passado. E na sua justiça, Deus disse: se eles reclamam, se eles murmuram, não aceitam o meu plano, não me querem como o Senhor, não tem por que andar comigo. Nós podemos escolher viver o propósito de Deus ou não. Você pode escolher viver o propósito de Deus ou não. Deuteronômio 11:26 diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem ou o que você vai escolher? Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Qual é o centro da sua vida? E essa pergunta tem a ver com a adoração, porque tudo que é o centro da nossa vida é o nosso Deus. Tudo que é o centro da nossa vida é o motivo da nossa adoração. Qual é o centro da sua vida? Para quem você quer viver? Em torno de que você está construindo a sua vida? Em torno de que? Em torno de que está girando a sua vida? Da carreira? Dos estudos? Da família? De dinheiro? De sexo? O quê? Cada uma dessas coisas tem o seu lugar dentro desse trabalho. Mas o que Deus está querendo nos falar nessa noite é que nós precisamos de um centro inabalável em torno de quem eu e você estejamos girando. Que nós possamos olhar para Ele e ter a convicção de que estamos seguros. De que venha a tempestade que for, não seremos abalados. Não vamos tombar. Porque aquele que é o centro da nossa vida nos mantém de pé. Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele tem um propósito em todas as coisas. Por isso, ao invés de fazer como o povo, de simplesmente ouvir e dizer: eu acredito, eu creio, vamos adorar, amém, aleluia, e amanhã reclamar, vamos aprender todos os dias dar graças ao Senhor por tudo, porque isso é agradável a Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, queridos. Se coloca diante do Senhor. Quero convidar você nesse momento para refletir. Deus tem sido o Senhor da sua vida. Deus tem sido o Senhor. Como você tem agido diante dos propósitos de Deus? Eu quero os propósitos de Deus, desde que eles sejam do meu agrado. Isso todo mundo quer. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite é: renda-se ao propósito de Deus e dê a Ele glória, aconteça o que acontecer. Renda a Ele graças, porque Ele continua sendo Deus, aconteça o que acontecer. Não importa o que você está vivendo, importa é: Deus quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ter o controle da sua vida. Ele quer conduzir a sua vida dentro do propósito que Ele tem, aquilo que Ele planejou desde a eternidade.
Você não existe por acaso. Você não foi criado por Deus apenas para existir e morrer. Você existe para um propósito maior. E Deus quer que você viva esse propósito. Quero convidar você a falar com Deus e dizer: Deus, eu quero viver esse propósito. Eu quero viver o teu propósito maior. Eu quero viver a tua vontade soberana na minha vida. Eu quero viver de tal forma que eu te dê graças todos os dias, aconteça o que acontecer, porque o Senhor é meu Deus. Toma na minha vida. Eu confio em Ti, eu dependo do Senhor. Eu quero viver assim. Fale com Deus do seu jeito, das suas palavras. Deus quer ouvir as tuas palavras. Ele te conhece, Ele sabe o que você pensa e sente, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você exponha o seu coração. Eu quero fazer um desafio nessa noite. Se você veio aqui hoje e você nunca deu esse passo real de dizer: Deus, eu quero que o Senhor seja dono da minha vida. Eu quero entregar o meu presente e o meu futuro nas tuas mãos. Eu quero confiar que o Senhor sabe tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Que o Senhor vai conduzir a minha vida da melhor forma possível. E será bênção depender do Senhor. Se você entrou aqui hoje e nunca tomou uma decisão como essa, mas hoje você deseja, hoje você entende no seu coração, no seu espírito, que você precisa de Deus. Você precisa que Deus tome conta da sua vida. Você precisa entregar o seu presente, o seu futuro a Ele. Eu quero convidar você a sair do seu lugar aqui à frente. Eu quero orar com você. Quero orar com você e quero orar por você. Porque esse é o momento de definição que Deus nos dá. O momento de dizermos: Deus, a partir de hoje será diferente. A minha vida será diferente. Por isso, se é isso que você quer fazer nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente e dizer: Deus, eu me rendo. Deus, eu me rendo. Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Eu quero que o Senhor governe em mim. Eu quero que o Senhor governe em mim todos os dias e pelo resto da minha vida. Oh, Deus. Eu não vou me estender, mas quero dar a você a oportunidade. Se você sente que precisa dar um passo como esse, definidor, não importa quanto tempo você está na igreja, são passos que a gente tem que dar. Não importa se você já frequentou ou não frequentou, você conhece Jesus, não conhece. O que importa é: eu quero que a partir de hoje o Senhor Deus seja o centro da minha vida. Que Ele comande o meu destino. Que Ele seja o dono do meu presente e do meu futuro.
Deus quer um compromisso mais sério, mais profundo com o Senhor. O Senhor deseja que a gente saia da superfície e nos aprofundemos na nossa caminhada contigo. Nós deixemos de ser religiosos, como o povo foi no início, que creu e adorou, mas também murmurou. Por isso, Deus, o que nós queremos nessa noite é que o Senhor venha selar no nosso coração esse passo de fé que nós estamos dando. Está aqui à frente é resultado de um passo de fé, de dizer: Deus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, o centro inabalável. Eu quero que a minha vida gire em torno do Senhor, não dos meus interesses, não do que nós gostamos. Deus, nós estamos aqui nesse momento, e aqui à frente estamos dizendo a Ti: Senhor, nós queremos que o Senhor tome as nossas vidas. Toma, Senhor, a vida de cada um nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver para Ti, somente para Ti. Tudo que o Senhor tem feito é bom, ainda que a gente não entenda. Por isso queremos Te dar graças, Te bendizer por todos os momentos que nós vivemos até aqui. E queremos Te dizer: Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Conduz os nossos passos, Senhor, hoje e todos os dias que ainda virão à nossa frente. Que cada um de nós possamos viver intensamente na Tua presença, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, dono da nossa vida, aquele diante de quem nos prostramos, aquele a quem chamamos Rei, soberano, Senhor das nossas vidas. Oh
Só tu és Deus, o único digno da nossa adoração. Rendemos a Ti, Senhor, nosso louvor. Rendemos a Ti nossa adoração. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é muito digno de receber a oração. Ele é o Senhor, o soberano de novo da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar em seguida. Mas eu quero desafiar você, logo em seguida, sair do seu lugar e procurar pelo menos uma meia dúzia de pessoas e declarar para ela: você é uma bênção, você é um abençoado. E é só o fato de você estar na presença de Deus e você poder responder ao Senhor: você é abençoado, porque Deus te ama de uma forma que você não pode entender. Eu e você não conseguimos entender a dimensão desse amor. Então eu quero convidar você, depois da oração, sair do seu lugar, pelo menos 6 pessoas, e dizer: você é bênção, você é abençoado, você é abençoado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu